Okay, last time. This is drugs. This is your brain on drugs. Any questions? Pessoal da minha idade aí, que nasceu no começo dos anos 70, já era jovem nos anos 80 e 90, deve lembrar uma propaganda, ficou bem famosa, uma propaganda dos Estados Unidos, que era uma campanha educativa sobre drogas, né? Eles queriam informar a população sobre os perigos, os males de usar drogas. E esse tipo de campanha pegou e durou muitos anos, né? Até hoje, a maioria da sociedade tem medo de drogas, né? O assunto drogas, só de falar essa palavra, famílias já começam a discutir, a coisa já não fica legal, um jantar pode ser estragado se um jovem na família falar que experimentou maconha, porque está todo mundo assustado com drogas. E isso tudo começou meio que nessa época, nos anos 80 e 90, com essas campanhas chamadas educativas, né? Em que basicamente eles falavam que esse é o seu cérebro quando você usa drogas. Só que hoje a gente já sabe que não é bem assim, né? Isso aqui é um baita exagero. As drogas não derretem o seu cérebro, nem torram ele, como esse ovo aqui, e de forma a assustar tanta gente na sociedade sobre as drogas. O que a gente aprendeu de lá pra cá, né, desde os anos 80, 90, né, é muito revolucionário e muda por completo a nossa noção do que são as drogas, do que elas fazem, do que é a dependência de drogas, né, e eventualmente de como tratar a dependência de drogas. Então essa campanha ela é tão ruim quanto fritar um ovo mal assim, né, queimar o ovo, queimar a frigideira. Então eu acho que está na hora, né, da gente limpar a conversa sobre drogas, né, de limpar a ideia das pessoas, de arejar a mente, para entender direitinho o que são as drogas, o que elas fazem, né, e especialmente importante aí nesse caso é a neurociência, né, que é a parte da ciência que eu me especializei. Eu sou neurocientista e mais especificamente eu sou psicofarmacologista. Eu estudo drogas a sério, para valer, com muito rigor em detalhes, faz 15 ou mais anos, né? Então é importante a gente entender que essa campanha, esse tipo de campanha que eles chamavam de educativas, mas eu acho que é mais uma campanha de apavoro geral da população sobre um assunto, né? Elas foram criadas e patrocinadas por organizações extremamente conservadoras, né? Na época do governo do presidente norte-americano Richard Nixon, que ele lançou essa guerra às drogas para o mundo inteiro, né? E eu acho que não por coincidência foi um dos presidentes mais corruptos da história dos Estados Unidos, talvez o presidente mais corrupto, e aí a maioria deve saber, né, que ele sofreu um processo de impeachment pelo escândalo Watergate, de tanta corrupção que tinha no governo dele, né? Então é importante não só a gente fritar o ovo direitinho, com mais cuidado, botar aí no fogo brando, para não estragar as coisas, não fazer escândalo, mas a gente entender o que as drogas fazem no cérebro, né? E hoje a gente sabe, depois que elas foram proibidas, as pessoas foram conseguir estudar, as universidades, os cientistas, para entender o que as drogas proibidas fazem no cérebro, que elas foram proibidas antes de ter estudo, né? Então é um total absurdo. Antes de estudar e saber e ter conhecimento, né, se concluiu e propagou por aí que as drogas só fazem mal, né, que você nunca deve usar, e que se você usar droga uma única vez você vai viciar e a sua vida tá destruída, né? E não é por aí. O que a gente sabe hoje é que as drogas elas afetam a função dos neurônios, né? Elas se ligam em proteínas na membrana dos neurônios e temporariamente elas mudam a função do cérebro. E assim elas afetam a nossa mente, a nossa consciência, as nossas emoções, as nossas vontades, as nossas memórias,
né? Mas elas não estragam o seu cérebro de uma tacada só, né? E muitas das drogas que são proibidas até hoje, né, como por exemplo a maconha, elas têm propriedades medicinais, né? Os opiáceos, as drogas parecidas com a morfina, né, também têm propriedades medicinais. E aí o importante então é a gente apoiar a ciência, a gente estudar, a gente conhecer, para a gente encontrar as melhores maneiras, né, de prevenir o lado problemático das drogas, que é a dependência química, mas a gente também permitir o estudo e o desenvolvimento de novos tratamentos e, em última análise, a gente permitir a liberdade, né, de adultos conscientes, né, de ter escolha, de ter autonomia e decidir o que eles comem, né, se eles querem comer ovo, se querem comer bife, se eles gostam de bife mal passado ao ponto ou bem passado, e se eles gostam de cerveja ou de maconha. Né? Porque a gente permitir o sujeito se divertir com cerveja e a gente proibir que o sujeito se divirta com maconha é bastante absurdo, na verdade. Como a gente está vendo hoje em dia com a legalização da maconha em vários estados lá nos Estados Unidos, também no Uruguai e no Canadá. Então, essas propagandas escandalosas sobre drogas, elas são tão ruins que o pessoal nem sabia fritar um ovo. E sabia muito menos sobre o que as drogas fazem no cérebro. Então eu convido vocês a fritar ovo direito e a conversar sobre drogas com a cabeça mais aberta e com informação de qualidade.